Olá, eu sou Camila Nunes, psicóloga, e hoje eu vou conversar com você um pouquinho a respeito da resiliência. Mais especificamente, 5 passos para você desenvolver e aperfeiçoar a sua resiliência. O que significa resiliência? A resiliência é a capacidade de retornar ao estado natural após uma situação crítica. Então, dentro da psicologia, ela tem a ver com a capacidade do ser humano em lidar com as situações adversas da vida, com o sofrimento e retornar a um estado de equilíbrio emocional. Então, tem a ver com a capacidade de superação. E por que eu escolhi falar sobre esse tema e falar sobre dicas para trabalhar a resiliência? Porque a resiliência está diretamente relacionada à nossa saúde emocional. Quanto maior o nível de resiliência, mais preservada a nossa saúde emocional fica. Então, todos nós, seres humanos, temos um certo grau de resiliência. Alguns em maior medida, alguns têm um grau mais elevado de resiliência e outros um grau menor de resiliência. Por isso é importante a gente trabalhar para a gente atingir uma saúde emocional melhor. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar essa resiliência é a gente entender que a vida ela não é permanentemente feliz ou permanentemente alegre. Situações delicadas, situações difíceis chegam para a gente na vida e a gente não tem como mudar essa situação. Então é importante a gente entender que o sofrimento faz parte da nossa existência. Então, ao invés de adotar uma postura de por que isso aconteceu comigo, mas por que é assim, por quê, eu gosto muito de transformar essa perguntinha no para quê? Para que isso aconteceu comigo? Para que isso chegou na minha vida? O que eu preciso aprender com isso? Qual é o sentido que eu vou atribuir a esse sofrimento e a minha vida a partir disso? Então, quando a gente muda esse porquê para o para quê, a gente consegue melhorar a nossa resiliência. Um segundo passo para a gente trabalhar a resiliência é a gente entender que determinados problemas não estão no nosso domínio de atuação. Às vezes a gente entra também no sofrimento psíquico, numa ruminação constante, quando a gente não tem a mínima possibilidade de agir ou de mudar aquilo que aconteceu. Então é importante que a gente avalie, isso está no meu domínio de atuação? Eu posso intervir sobre isso? E quando não, a gente também precisa contornar essa situação, dar um contorno para isso na nossa vida e deixar ali. E trabalhar essa habilidade de, bom, essa situação aconteceu, eu não posso mudar, e como eu vou retomar a minha vida, retomar o meu eixo, estar bem, apesar disso que aconteceu. Então, essa é uma dica muito importante. Um terceiro passo é a gente não deixar que essas situações problemáticas, difíceis, que elas dominem aspectos saudáveis da nossa personalidade. Muitas vezes a gente nós nos deixamos levar por situações difíceis e deixando que aquilo ali domine muitos aspectos saudáveis da nossa vivência. Então a gente não pode deixar que uma situação defina toda a nossa vida, né? Então é importante que a gente tente equilibrar. Isso é uma situação, ela tem um contorno, ela tem um tamanho, mas não define a minha vida, não define a minha existência. Um quarto passo é a gente avaliar o tamanho e a dimensão daquilo que acontece na nossa vida. Nós temos a tendência, grande parte das pessoas, né, eu não vou dizer todo mundo, porque a gente não pode generalizar, mas grande parte das pessoas tem a tendência a maximizar os problemas, né? A hipervalorizar situações difíceis e delicadas. Então, eu gosto muito de usar um exercício simples, que é: qual é o tamanho desse problema? Esse é um probleminha? É um problema? Ou é um problemão? Por que é importante a gente dimensionar adequadamente as situações problemáticas? Porque a gente precisa mobilizar uma quantidade de energia psíquica para lidar com essas situações. Então, quando ele é um probleminha e eu estou mobilizando internamente uma energia psíquica muito grande, eu estou desperdiçando energia psíquica, né? Então, eu tenho que
avaliar e dimensionar qual é o tamanho desse problema para poder adequar a minha postura de enfrentamento diante daquilo ali, né? Senão pode me faltar energia psíquica para resolver um outro problema que vai vir na nossa vida e vem na vida de todo mundo. E um quinto passo é a gente pensar que o ruim da vida não são as frustrações acontecerem. O pior na vida é como é que eu vou lidar com essa situação que me aconteceu, como eu vou lidar com esse problema que me aconteceu, e não o problema em si. Então, pensa um pouquinho, quais são as atitudes que você vem adotando para lidar com essas situações adversas da vida? Você vem adotando atitudes positivas, atitudes saudáveis de enfrentamento? Como anda a sua resiliência? Então, pensa um pouquinho e coloque em prática o que conversamos aqui hoje. Um grande beijo!